Na página 16, na seção 1, página 16, no primeiro parágrafo, existe um texto que nós vamos voltar a ele várias vezes durante a semana. Esse texto mostra a relação que existe entre a vida em família e salvação. Veja que coisa interessante o que diz esse texto. Olha lá. Qual é a palavrinha que está aí? Quem está com o livro aberto na página 16, segundo parágrafo, lá, não é no início do segundo parágrafo, lá, e o caráter, muito bem. O caráter que você apresentar no tempo de graça. Qual é o tempo de graça? Hoje. Hoje é o tempo de graça. Hoje eu posso tomar decisões. O caráter que eu apresentar nesse tempo de graça será o caráter que eu terei por ocasião da vinda de Cristo. Se você deseja ser o quê? Santo no céu, deve ser primeiro onde? Na terra. Os traços de caráter que você nutrir na vida não vão se mudar pela morte ou pela ressurreição. Sabe, tem gente que pensa assim, tudo bem, hoje eu sou uma pessoa brava em casa, eu sou uma pessoa que me irrito, ou sou uma pessoa que me vingo. Sabe que vingança tem várias nuances. Às vezes um gelinho é uma vingança. É um tipo de retaliação, é um tipo de vingança. Dormir no sofá, certo? Então, esse tipo de coisinhas assim, sabe, revelam o caráter. E aqui esse texto está dizendo que dentro de casa, esse texto não está dizendo, mas dentro de casa nós revelamos, é o lugar onde a gente revela o caráter mesmo. Aqui na igreja a gente se engana. Eu posso vir aqui, você olhar para mim assim, e dizer assim, nossa, aquele pastor parece ser tão consagrado, mas que coisa, né? Agora vai perguntar para minha esposa. Vai perguntar para minhas filhas. A gente ouve histórias de gente que chega... Essa semana mesmo, lá no Brasil, eu vi uma história. Um pastor me contando que um irmão pregou na igreja, um líder da igreja pregou lá, e no final do culto, o filho veio procurar o pastor e disse, quem dera meu pai fosse desse jeito em casa. Porque meu pai bate na minha mãe. Quem dera meu pai fosse desse jeito lá em casa. Meu pai não é assim em casa. Então, o texto diz que... O caráter que eu apresentar nessa vida não vai se mudar pela morte e pela ressurreição. Agora eu lembrei o que eu estava dizendo. Tem gente que pensa assim, o importante é eu ficar dentro da igreja. Porque se eu estiver na igreja, quando Jesus voltar, não vai ser mudado, a gente não vai ser transformado num piscar de olhos, a Bíblia não diz isso? Ah, vou ser transformado, que maravilha! Eu sou uma pessoa... ranzinza, agora vou ser legal, porque vou para o céu, vou ter asa, entendeu? Esse negócio assim, vou ter asa, vou ser meio anjo, vou para o céu, vou ficar legal. Agora, negativo, meu filho, minha filha, não vai acontecer. Está escrito aqui, que o caráter que você nutrir nessa vida não vai se mudar, nem pela morte, nem pela ressurreição. Você vai sair da onde? Lá do buraco, do sepulcro. Do mesmo jeito que você era, aonde? Lá em casa, lá no seu trabalho, lá na sua escola. Vai levantar da sepultura do mesmo jeitinho. Jesus não muda o caráter em sua vinda. Essa obra de transformação do caráter precisa ser feita quando? Agora. Que caráter eu tenho revelado no meu namoro? Engano? Quando um rapaz engana uma garota só para tirar proveito do corpo dela, e depois que alcançou os seus objetivos, faz assim, e ela fica lá sofrendo e chorando. Nós vamos estudar isso essa semana.
Deus chama isso de roubo. E essa pessoa terá que se acertar com o criador dessa moça, não com o pai dela. É outra história. É com o criador dela. Então, que caráter eu estou revelando nas minhas relações? Nossa vida diária está determinando o nosso destino. E agora nós vamos pular a seção 2, que você vai ler, porque eu estou falando que é comigo o negócio. Ah, tudo bem. Vai assim mesmo. Amanhã a gente acerta. E vamos para a seção 3. Por que o casamento é um assunto para ser pensado com seriedade? Isso está no página 43, você vê sempre a página ali. Página 43, primeiro parágrafo. Por que a gente deve pensar com seriedade? Casamento não é brincadeira, gente. Você não pode correr o risco de casar para ver se vai dar certo. Casamento não é negócio para ver se vai dar certo. Olha, se você vai casar para ver se vai dar certo, já vou falar para você, não vai dar certo. Pode saber que não vai dar certo. Porque você já entra no barco com a intenção de pular fora. Quem é que vai ficar tapando o buraco quando furar? Se você já entra pensando em pular fora, primeiro furo que der, pimba, você está na água. Você cai fora. Dado inconsideradamente, diz ela, diz Deus aqui, esse passo é o quê? Um dos meios mais eficazes para arruinar a utilidade de rapazes e de moças. A vida se torna o quê, gente? Uma maldição e um fardo. O que é um fardo? É um negócio pesado que você tem que ficar arrastando. E é para a vida toda. Você tem que ficar arrastando. Porque quando dá esse passo de maneira impensada, inconsideradamente, quer dizer, impensadamente. Só que é o seguinte, às vezes a garota olha para o rapaz assim, ele é bonitinho, parece o Brad Pitt. Ele é uma gracinha. How cute. Como é que é? Eu não sei pronunciar direito. É assim que fala mesmo? Cute. É desse jeito aí. Que lindo ele, né? Então ela casa com pão. Como é que diz lá no Brasil? Casa com pão e passa a vida comendo banana. Certo? Esse passo, dado inconsideradamente, é um dos meios mais eficazes para arruinar a utilidade de rapazes e moças. A vida se torna um fardo, uma maldição. É da hora de seu casamento que muitos homens e mulheres datam seu sucesso ou fracasso nesta vida. E o pior, suas esperanças de existência futura. Página 43, agora terceiro parágrafo. Quem é que deve escolher a pessoa com quem se deve casar? Antigamente era o pai que escolhia. O pai dizia, essa aqui, meu filho, é melhor você gostar porque é ela mesmo. E para ela dizia, é com aquele que você tem que casar. E tchau. Aí agora veio uma revolução, né, na nossa sociedade, que eu acho que houve uma piora. Em alguns, vou falar umas coisas aqui que às vezes talvez alguém não vá gostar, né? Mas as chances de acertar no método antigo, que era imperfeito, ainda eram maiores, porque os pais, eles têm mais experiência, eles conseguiam enxergar algumas coisas. Então, o pai e a mãe escolhiam, não era perfeito, lógico que não era. Mas não era lixo, ele não ia dar um lixão para o filho lá, porque é filho, é filha, certo? Mas quem que deve escolher? Hoje não, pai e mãe nem pensam, nem... Quem é que deve escolher? Um cristão sincero, desse texto, não vai levar avante seus planos nessa direção sem conhecer que Deus lhe aprove as intenções. Como que você vai conhecer se Deus lhe aprova as intenções? Olha, você tem que ter comunhão com Deus, você tem que andar com Deus, você tem que levantar de madrugada, você tem que orar, você tem que ler sua Bíblia, porque essa coisa de ler a Bíblia e orar vai afinando suas percepções. E você vai conhecendo a vontade de Deus. O Espírito Santo vai
se revelando para você. E quanto mais você vai lendo a Bíblia, você vai conhecendo os princípios de vida que regem a vida feliz, a vida de sucesso. E você vai tendo condição de escolher melhor. Não quererá escolher por si mesmo, mas sentirá que Deus deve escolher. E a continuação desse texto é importante. Ela diz: não temos de nos agradar a nós mesmos. Quem vai só atrás da autogratificação vai dar um passo errado. Deus diz aqui que não temos que nos agradar a nós mesmos, pois Cristo não se agradou a si próprio. Agora, olha o que ela diz. Não quero que entendam que estou querendo dizer que alguém deve se casar pela pátria. Já ouviu falar isso aí? Não, é pela pátria, bota uma bandeira na frente, vou me casar, não gosto de você, mas vou casar. Porque essa pessoa é uma pessoa muito cristã. Não case. Não case só porque é cristã. Tem que ser cristã, lógico. Agora, não case porque é uma pessoa muito cristã, não vou casar. Ela diz, casar sem amar seria o quê? Diz a continuação lá. Pecado. Porém, a fantasia é natureza emocional, né? Fantasia, o rapaz não presta, ou a garota não presta, mas ficou enfeitiçado, porque por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, né? A figura por fora, coisa mais linda, e vai atrás e tal. Olha o que acontece, a fantasia, a natureza emocional, não devem ter permissão de dirigir para uma pessoa para a ruína. Deus requer todo o coração, o supremo afeto. Então agora na página 45, no segundo parágrafo, você vai encontrar algumas perguntas que precisam ser feitas antes de casar. Quais são algumas dessas perguntas? Primeira, será que esta união vai me ajudar em direção ao céu? Meu pai sempre falava assim, filho, quando você vai procurar um amigo, procura um amigo melhor que você, que puxa você. Porque se você que tiver que puxar o amigo, a Bíblia diz assim, se um cego tiver que guiar outro cego, ambos cairão no abismo. Como é que um cego vai guiar outro cego? Então, quando você for procurar alguém para namorar, alguém para casar, alguém para amizade, você tem que procurar alguém que está buscando Deus mais do que você, que vai animar você, que vai ajudar você, e não vai ficar puxando você para baixo, para trás. Certo? Segunda pergunta, vai aumentar meu amor para com Deus? Né? Esse namoro, esse casamento vai assim melhorar o meu amor para com Deus, vai me incentivar o culto, vai me incentivar a frequência à igreja. Ou, se eu já não tenho muita vontade de ir para a igreja, daqui a pouco eu me caso com alguém que também não é afim, chega sábado de manhã e diz assim, vamos ficar hoje? Aí você já não estava afim de ir para a igreja, casou com alguém que não quer ir, matou. Certo? Agora, vamos dizer assim, que um dia você está lá assim, não estou muito afim de ir para a igreja hoje, estou tão cansado, tal. Aí você vê o outro se arrumando, botando a roupa, perfuminho, você, vai ficar mal ficar em casa. Então, essa pessoa está ajudando você. Agora, isso a gente já vê quando? No namoro. Certo? Olha assim, olha uma coisa. Olha se a pessoa leva a Bíblia para a igreja. É uma coisa que meu pai falava para mim. Meu pai dizia assim, filho, dá uma olhada na garota que você quer namorar, se ela leva a Bíblia e leva a lição para a igreja. Se a garota vai sem Bíblia e sem lição para a igreja, certo? Para pensar já. Que compromisso essa pessoa tem com Deus, com a igreja? Ela realmente quer. O pastor falou um negócio lá. Deixa eu olhar na Bíblia aqui, conferir, sublinhar na minha Bíblia, porque eu estou querendo. Não, eu vou lá assim, para ficar sentado, para olhar para a roupa dos outros. Tal. Então, está na igreja, não quer dizer nada. Não, é adventista. E daí? Não é só porque alguém é adventista, alguém está na igreja que eu posso namorar. Não, tem que estar comprometida com Deus. Vai aumentar meu amor para com Deus? Vai ampliar a minha esfera de utilidade nessa vida? Será que
Eu casando com essa pessoa, eu vou me tornar uma pessoa mais útil. Vai haver um crescimento na minha possibilidade de servir, de ser útil. Caso essas reflexões não apresentarem motivos de recuos, então vá em frente no temor de Deus, diz o texto da página 45. Terceiro e quarto parágrafo da mesma página. O amor deveria ser o único requisito para levar a um casamento? Gente, essa pergunta é importante. Sabe por quê? Porque Hollywood está tentando formatar nossa cabeça para a gente acreditar que o amor resolve qualquer problema. E realmente eu concordo, o amor resolve qualquer problema no namoro. Mas depois que você casa, você vai fazer as contas e você vai ver que isso é uma falácia. Não basta ter amor para casar. Hã? Sim. E nós vamos estudar sobre o amor, se não me engano, quarta ou quinta-feira. O que é amor? Gente, é um dos conceitos mais incompreendidos nessa questão de família, de amor, de namoro. As pessoas não sabem o que é amor. Se você quer aprender sobre amor, tem que estudar a Bíblia. Olha o que diz esse texto. Muitos homens e mulheres agiriam, ao entrar para a relação matrimonial, como se a única questão que lhes cabia resolver, agiram, melhor dizendo, né? Como se a única questão que lhes cabia resolver fosse se amavam um ao outro ou não. Olha, veja só. Mas cumpre-lhes considerar algumas coisas. Entre elas, se seus descendentes terão saúde física, força mental e moral. Se eu me casar com essa pessoa, como vão ser os meus filhos? Não, eu estou me casando com alguém que já está com problema físico, já está ruim. Então... Mas meu filho, como? Como vai ser essa descendência? Não pode, você tem que pensar, Deus está falando isso. Não, mas é o amor, a gente se ama. Esse amor não está sendo calibrado pela razão. O amor não pode ser irracional. Aí não é amor que vem de Deus. Esse amor não é de Deus. Então, será que os meus filhos vão ter força mental? Vão ter força moral e espiritual? E ela diz no quarto parágrafo que a escolha do companheiro para a vida deve ser feita de modo a assegurar aos pais e filhos a felicidade física, mental e espiritual, de sorte que habilite tanto os pais como os filhos a serem uma bênção aos semelhantes e uma honra ao Criador. Que coisa maravilhosa. Agora, rapazes, qualidades a serem buscadas numa garota, numa esposa em perspectiva. Página 46, você vai encontrar essas qualidades no segundo e no terceiro parágrafos. Quais são estas qualidades? Primeira qualidade, vai trazer felicidade ao lar. Segunda pergunta que eu tenho que fazer, é econômica? Ou é vaidosa e amante da aparência? Espera aí, agora para um pouquinho. Eu não estou querendo falar que você tem que casar com um espantalho. Entendeu? Não, se ela se penteia, então ela é amante da aparência e vaidosa. Não, a garota tem que se pentear, tem que se arrumar, tem que arrumar uma unha, tal. Mas tem gente que, sabe, a vida gira em torno disso, de aparência, de roupa, de cabelo, de vestido, e a cabecinha fica desse tamanho assim, ó. Certo? Não cresce por dentro, às vezes cresce por fora. E faz, como é que se chama? Exercício, mas tem esse nome mais assim, charmoso. Malhação, mas sei lá. Tem academia, personal trainer, né? E tal, depois acaba ficando com o personal trainer e tal. Mas, porque esse negócio, né? A amante da aparência e tal. E o dinheiro que vai nisso? Então, rapaz, se você notou alguma tendência na garota para isso aí, pula fora. Ai, mas eu amo.
ama, vai nessa para você ver. Pula fora, certo? Economia é um valor a ser buscado numa esposa em perspectiva. Ainda no segundo parágrafo, tem ela alguma coisa de que possa depender? Uma garota não deveria se casar enquanto ela não pudesse se sustentar sozinha. Pode sustentar sozinha? E se eu morrer, ela pode sustentar? Tem ela algo do que depender? Tem uma profissão, tem um trabalho, pode agir sozinha? Pode contribuir para a casa? Vai firme. É paciente e gosta do trabalho? Né? Você vê que é uma garota que se encosta, que foge do serviço, que não ajuda. Leva para casa, vê se ela põe a mão na massa quando vai visitar sogra e sogra. Né? Dá uma olhada. Olha a história de Eliezer quando foi procurar uma esposa para o Isaac. O que ele fez? Qual o teste que ele colocou? Se eu chegar lá no poço, e esse é o assunto do sermão de amanhã, né? Se eu chegar lá no poço e a mulher que o Senhor me mandar, ela vai ter que tirar água para mim e para os camelos. Olha o teste. Ele não falou, Senhor, eu quero a mais bonita, mais linda, tem que ser um violão e assim por diante e tal, papapá. Não foi esse o teste que ele colocou. Trabalho, qualidades de caráter valem mais do que a aparência física, certo? Vai deixar... Olha, essa pergunta é importante. Essa garota com quem eu vou me casar vai deixar de cuidar de meu pai e de minha mãe quando eles mais precisarem de um filho? Como diz o mandamento, honra teu pai e tua mãe. Agora, se você se casa com uma garota que depois que você se casou, seu pai e sua mãe, um dos dois fica vivo, você vai precisar ajudar, diz assim, eu não quero saber do meu sogro e da minha sogra, se vira, que nem minha casa não. E aí? Certo? Então, você já tem que ir avaliando, verificando, medindo a temperatura, ver se não está com febre, certo? Vai afastar esse filho do convívio deles para seguir seus planos e seu próprio prazer, fazendo com que percam um filho em lugar de ganhar uma filha? Essa é uma pergunta séria que você tem que fazer. Agora, garotas, o que você deve olhar no rapaz? Qualidades a serem buscadas em um marido em perspectiva. É digno. O que quer dizer esse negócio? Isso é muito amplo, é digno. Ele é digno. Como é que você vai saber se o cara é digno? Você tem que perguntar para os outros. Entendeu? Você tem que ver o que os outros pensam. Quando você fala, pergunta, você está namorando? Tô. Quem é o rapaz? É o fulano. Você já vê na cara das pessoas se ele é digno ou não. Você já vai ver. As pessoas dizem, que legal, né? Você está namorando com ele. Aquele sorriso amarelão. Você já vai ver que ele não tem boa reputação. Então, se os outros vão falando, sabe, aí tem aquele negócio assim, que a garota pensa assim, coitado, ele está sendo injustiçado, no fundo ele é um bom caráter, mas todos estão contra ele. Aí ela chega para ele e diz assim, meu amor, vamos nos unir contra o mundo, eu vou ajudar você a limpar a sua reputação, vamos juntos contra todos. No final a gente escreve um livro e faz um filme da nossa vida. Coitada dessa garota. Qual é o passado desse rapaz? Essa é a pergunta. Não sou eu que estou falando que você tem que fazer essa pergunta, é Deus que está falando. Aí você vai me dizer, mas o que tem o passado? Ele pode ter mudado, pode ter sido transformado pelo poder de Deus. Pode ou não pode? Pode. Só que esse pensamento é pensamento de evangelista, de missionário. Você não é evangelista nem missionária, garota. Se você for para o namoro com intenção evangelista ou missionária, você vai fazer uma coisa que Deus falou para não fazer.
Namoro não é reformatório. Certo? Mas eu vou confiar, porque de repente ele se transforma e aí eu consegui. As garotas têm esse negócio meio de mãe, assim, né? Daí ela quer ser a mãezona para ajudar a vida daquele rapaz que talvez não teve uma sorte de ter nascido assim. Mas, veja, você não é evangelista. Você está mexendo com o seu futuro, com a sua vida, com a sua salvação até. Então, olha o passado. Lá onde eu estou trabalhando, tem um ditado que diz assim, ditado popular, diz assim: cachorro comedor de ovelha, só matando. Não tem... Cachorro começou a matar a ovelha, tem muita ovelha, criação de ovelha lá. Cachorro começou a matar a ovelha, ele vai matar a ovelha até morrer. Certo? Então, olha para o passado, olha que os outros... Não, cuidado, olha, ele assim, ele já fez isso, com aquela lá ele fez aquilo, ele já assim, ele já viveu com uma pessoa, já isso, já aquilo, já... Opa, tô fora. Mas Deus não pode mudar? Deixa Deus mudar. Deus pode. Mas você vai correr esse risco? Certo? Deus está dizendo que você tem que fazer essa pergunta. É pura a sua vida? Precisa comentar isso aqui, né? Pureza. Está relacionado com o passado, com o presente. Que tipo de papo tem essa pessoa? Que tipo de conversa? Né? Que tipo de brincadeiras, né? É um rapaz que está frequentemente brincando com assuntos de sensualidade, com piadinhas que envolvem sexo, ou sexualidade, ou sensualidade. E esse tipo de brincadeira vai imperceptivelmente minando a sua resistência, garota. Certo? Brincando com esses assuntos que não são de brincar. Não são de brincar. E daqui a pouco, lá no namoro, você cai porque você foi enfraquecendo a sua resistência. Então, é pura a vida desse rapaz? O amor que ele expressa é de caráter nobre, elevado, ou é simples inclinação emotiva? Ele é uma pessoa racional? Ele vai amar você para o resto da vida? Ou ele só está assim, louco por você? Cuidado com essa loucura. Tem traços de caráter que tornarão você feliz? Ou você está sofrendo já no namoro? Já está maltratando de você no namoro? Por que você vai continuar? Você não crê que Deus pode dar uma outra coisa melhor para você? Você não crê que Deus pode fazer você feliz? Não, mas eu não posso perder esse, porque se eu perder esse, tem um monte de garotas afim dele. Deixa as outras que vá. Quanto antes, melhor. Porque se você já está sofrendo no namoro, nossa. Porque, olha, veja, no namoro ainda tem aquele joguinho, né? A pessoa sabe que pode perder. Então a pessoa ainda se refreia um pouco. Depois que casa, que está preso pela segurança do casamento, aí a pessoa se torna como ela verdadeiramente é. Agora, se no namoro já está mostrando a garrinha, está botando as garras de fora, como que vai ser quando casar? Você pode encontrar verdadeira paz e alegria na afeição dele? É a mesma coisa que a gente já esteve falando. Continuando, você pode conservar a sua individualidade ou vai ter que se submeter ao seu juízo e consciência, vai ter que submeter seu juízo e consciência ao domínio dele. Você vai ser um robozinho dele, você vai ter que pensar do jeito que ele pensa, ou você vai poder manter a sua individualidade. Casando-se com ele, você pode honrar as reivindicações do Salvador como supremas. Ele vai respeitar a sua consciência, o seu desejo de servir a Deus. Tem mãe? Como é que é a mãe dele? Olha, estude o caráter da mãe do rapaz com quem você vai casar. Conheça a mãe. Quem está falando isso é Deus. Como é o caráter dessa mãe, desse rapaz com quem você vai casar?
Será que ele reconhece as suas obrigações para com ela? Olha, se você está namorando uma pessoa que fala mal da sua família, fala mal do seu pai, fala mal da sua mãe, não trata bem a sua mãe, não trata bem o seu pai, ahá, luzinha piscando, ó, escape, escape enquanto você puder. É atencioso para com os desejos da mãe e a felicidade da mãe? Porque ela diz na página 47, segundo parágrafo, que se ele não honra a mãe, nem a respeita, maneira como ele trata a mãe, ele vai tratar você. Pode estar segura disso. Tem mais. Olha como Deus se preocupa com as mulheres. Tem muito mais coisas para as mulheres verem nos homens do que para os homens verem nas mulheres, hein? Vai continuar a amar depois de passar da novidade do casamento? Porque é o seguinte, vou falar bem claro para vocês aqui. Para alguns rapazes, a única coisa que eles querem do casamento é o sexo. Quando a garota já não oferece isso no namoro. E às vezes o jeito mais fácil de terminar um namoro, e a garota pensa que vai segurar, é o contrário. Porque quando ele experimentou o que ele queria mesmo, aí ele... E ela ficou grudadinha nele. Porque houve intimidade sexual, aquilo produziu uma ligação muito grande, uma entrega muito grande por parte da mulher. Ela entregou-se para ele, ela está presa, ela está amarrada, dificilmente ela consegue sair depois que manteve relação sexual. E agora ele a despreza. E ele joga com ela como ele quiser. Ou termina. Certo? Então, se um rapaz insiste muito em assim, fazer avanços no plano físico, né? No plano sexual, você já pode desconfiar que a única coisa que ele quer de você é o seu corpo. E aí é o seguinte, garota. Você pode pensar, sim, mas se eu não ceder o meu corpo, ele vai me largar. Filha, quanto antes te largar, melhor para você. Ele vai te largar de qualquer jeito. Certo? Você já perdeu ele, aliás, você nunca ganhou ele. Então não vai agora tentar conquistar com o seu corpo, porque a cabeça dele está formatada pelo egoísmo. Ele só quer se aproveitar de um pedaço de carne. É isso que tem na cabeça de muitos homens, que vivem com a cabeça formatada pela TV e pelos filmes. Ele quer tirar proveito de um pedaço de carne. Por isso que ele olha a revista pornográfica e tal. Para ele aquilo ali não é um ser humano, uma pessoa criada à imagem de Deus, um ser que pensa, que sofre, que chora, que tem pai, que tem mãe. É um pedaço de carne que deve servir para o meu prazer. E ele é capaz de fazer qualquer coisa, inclusive mentir. E tem garota que acredita em tudo que o rapaz fala. Eu não acredito nisso. É uma coisa inacreditável. E tem garotas que acreditam em tudo que um rapaz fala. Então veja, se um rapaz insiste muito em fazer avanços no plano físico, você pode saber que passada a novidade do casamento, ele vai se casar, ele vai desprezar você. Porque ele não quer casar-se para beneficiar você, ele quer casar-se para aproveitar-se de você. Será ele paciente com os seus erros? Ou vai ser crítico, despótico, ditador dentro de casa? É esse rapaz trabalhador, diligente, honesto, tem aspirações, ou gosta de um chinelão? E uma cama. 10 da manhã, está ele lá, ó, vira para cá, vira para lá, amassando o lençol, né? Lá no livro de Provérbios diz assim, Salomão diz assim: como a porta gira sob os seus gonzos, assim o preguiçoso se revolve na sua cama.
Como a porta nas suas dobradiças, assim o preguiçoso se revolve na sua cama. Dá uma olhada como é esse rapaz, né? Tem vida muito boêmia. Olha esse negócio de trocar noite pelo dia. Nós vamos ver algumas coisas que Deus fala sobre esse assunto, né? É um rapaz da noite. Certo? Só que é de dia que se trabalha. Ele é da noite. Tal. Dorme madrugada. De dia, tá lá, cara amassada. Né? Tá a cara que é uma bolacha, de tanto dormir. Né? Olho pequenininho. Certo? Dá uma olhada no caráter desse rapaz. Tem ele aspirações, né? É ele trabalhador, ele se fixa no emprego, ou vive borboleteando de um emprego para o outro, sabe? Uma pessoa inconstante. Cuidado para você não arrebentar com a sua vida. Ama e teme a Deus. É um homem que vai poder ser um sacerdote do lar. Como você sabe se esse rapaz ama e teme a Deus? Dá uma olhada. Se ele quer orar com você, se você não ora no namoro, vai orar depois que casa. Vê se ele leva a Bíblia dele para a igreja. Dá uma olhada discretamente em algum momento na lição da escola sabatina. Se você não consegue reconhecer a letra do seu namorado na lição da escola sabatina, se tem só a letra da Casa Publicadora Brasileira lá, você nunca encontra a letra dele na lição, certo? É uma coisa para você olhar. Não estuda a lição, não faz o culto, não tem prazer de estar frequentando a igreja, de estar buscando as coisas de Deus. Olha, você tem que parar para pensar. Que tipo de homem evitar? O irreverente, só dando risada, você já viu? Só contando piada, não consegue falar sério, brinca com as coisas de Deus. Não estou falando que a gente não pode brincar. Pode brincar, a gente pode rir, mas tem hora para rir e hora para falar coisa séria, certo? Irreverente está relacionado também com as coisas sagradas. Tem reverência pelos símbolos sagrados, pelos servos de Deus, pela casa de Deus, pela palavra de Deus, ou brinca com as coisas de Deus. Evite aquele que ama a ociosidade, a preguiça e a indolência. Você está acompanhando as páginas, né? Você está vendo que o númerozinho está ali. Vai sublinhando no seu livro, hein? Tá? Aquele que ama a ociosidade. Ociosidade é preguiça, é indolência, né? Vadiagem. O zombador das coisas sagradas. Faz piada com versos da Bíblia, entendeu? Faz gracejos com as coisas de Deus. Brinca com coisas sagradas. Cuidado com esse, porque provavelmente ele não tem a noção de fazer a diferença entre o que é sagrado e o que é profano. Tenha medo desse tipo de rapaz. O que usa um só copo que seja de bebida alcoólica. Vinhozinho, uma cervejinha. Esse rapaz caia fora. O que usa de linguagem profana. Olha a linguagem dele. Gente, de uma fonte, o tipo de água que sai da fonte vai testificar do caráter dessa fonte. A linguagem que uma pessoa usa, o tipo de roupa que ela veste, vai dizer quem ela é. Não tem como ser diferente. Então, essas coisas, você tem que olhar, você tem que avaliar. Aquele que não tem percepção de sua responsabilidade para com Deus também deve ser uma pessoa evitada. Que tipo de homem evitar ainda? Ela diz, página 47 e 48, poderemos suportar sempre as fraquezas de um amigo e sua ignorância, porém nunca os seus vícios. É mais fácil, muito mais fácil, diz ela, cometer um erro do que corrigi-lo depois de cometido. E o noivado? É um compromisso irrevogável? Página 48, segundo parágrafo, a 49, parágrafo 0. Ela diz, é melhor, muito melhor, fazer o quê? Você está lendo aí? Achou?
Romper com o noivado antes do casamento. Se você está noivo, está noiva, identificou alguns dessas características aqui negativas, Deus está dizendo que é muito melhor romper com o noivado, separar-se antes do casamento do que depois, como muitos fazem. Muito melhor é retirar essa promessa precipitada, contrária à Bíblia, ela disse um pouquinho antes isso, no temor de Deus, que cumpri-la e desonrar ao seu Criador. Eu já fiz o noivado, o pastor foi lá, fez uma oração no nosso noivado, tal. Nós já estamos noivos, já compramos coisa. Gente, vende, certo? Faz um yard sale, certo? Venda e pule fora. Complete. Precisamos acabar esse capítulo hoje. Estamos quase acabando. Página 49. O casamento afeta o quê? A vida futura. Sublinhe isso aí. Tanto neste mundo, como no outro. Não pensa assim que o casamento não tem a ver com a sua vida espiritual, com a sua salvação. Tem e muito. E é por isso que Satanás está ali assim, doido para fazer você dar um passo em falso. Fazer você escorregar na maionese e pisar na casca da banana. Você pisou na casca da banana, vai cair. Vai cair não só nessa vida, porque cai na vida futura. O cristão sincero não fará planos que Deus não possa aprovar. E aí, minha gente, é uma questão de viver pela fé. Às vezes, todo o seu sentimento está ligado a uma pessoa. Mas Deus vai usar várias maneiras para dizer para você, caia fora. E aí é a hora de você confiar em Deus. Se você não confia em Deus, se você não crê que Deus é bom para você, se você é mais você do que Deus, se você confia mais no seu taco do que na palavra de Deus, você é uma pessoa eleita para fracassar nessa vida e para perder a vida eterna. Mas que Deus ajude para que todos nós, solteiros e casados, possamos seguir o conselho de Davi. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Deus abençoe você. Amém.